Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa noite a todos. Galera, eu sou o professor Jonathan, professor de português e redação de vocês, tá? Gênesis aí da filial de Saracuruna, da nossa igreja, da nossa filial. É uma honra estar com vocês, beleza? É uma honra também estar com vocês durante o ano, visando aí o foco com concursos e tudo mais, tudo que de bom aí que virá ainda para esse ano, beleza? Vamos lá, galera. Trazer para vocês aqui hoje, na matéria de português, algumas dicas, né, da língua portuguesa, algumas dicas de como falar, de como escrever, nesse mundo aí que a galera tem muita dificuldade, tá? Iniciando logo o português do zero, tá? Antes de eu entrar em classes de palavras, né, nas 10 classes de palavras, nós vamos, eu vou entrar com vocês em alguma base, na base da língua portuguesa, como na ortografia, na palavra, né, no jeito que fala, como que fala, na expressão e tudo mais, que isso aí também faz parte da língua portuguesa, beleza? Então, por exemplo, um tópico muito importante. Até isso é bom, o bom de dar aula em projeto em preparatório da igreja, né, da nossa igreja, nós podemos abrir o entendimento, né? Eu posso trazer um entendimento mais amplo, até na parte de dentro da igreja. Até a forma que você fala, você lê o versículo, muda muito o sentido. Por exemplo, se você não respeitar a pontuação, se você não respeitar os sinais, se você não respeitar o verbo de elocução, o sentido da interpretação muda completamente. Até mesmo ela fica incoerente na forma de ler e também de quem está ouvindo, do ouvinte, tá? Por exemplo, quer ver? Vou trazer aqui, ó, compartilhar com vocês esse slide. Bom, ó. O slide, deixa eu só diminuir mais um pouquinho aqui para a galera conseguir ver. A Bíblia fala assim, ó: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Olha a diferença se eu não respeitar o verbo de elocução, se eu não respeitar as pontuações. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem nunca ouviu isso, né? Agora, primeiro, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dá para entender que ele é o caminho, ele também é a verdade, ele também é a vida. Estão entendendo? Por conta de quê? Da pontuação, não está comendo letra, não está comendo palavra. Se formos aí olhar o contexto na figura de linguagem, podemos falar até que é assonância, né? Que são repetições de vogais. E quando eu entro aí nessa um pouco mais amplo, é uma conjunção. E, né? Por exemplo, João e Maria foram. Opa, João foi sozinho? Não, João e Maria. E é uma conjunção aditiva. Então, até a forma que você fala, a forma que você lê, se você não souber respeitar a pontuação, respeitar a leitura, você muda o sentido todinho. Tá? Então, o que eu só trouxe para vocês aqui, para a gente já entrar nessa parte da pontuação, da leitura. Pense, olha direitinho, ó, disse Jesus, é um verbo de locução, disse, vem do verbo dizer, dizer é um verbo de locução. Se é um verbo de dizer, não tem como colocar, disse Jesus, eu sou o caminho. Não, opa, calma aí, alguém disse, quem disse? Jesus, tá? Então nós devemos sim respeitar a vírgula, prestar atenção no que nós estamos falando. Por exemplo, muitas pessoas falam, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Não é cumprimento, eu cumprimento. Cumprimento é outra coisa, tá? Eu cumprimento, vem de cumprimento. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
né? Assim, e ouvimos muitas coisas. Ah, a gente somos escolhidos de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Não tem como ser, né? A gente somos escolhidos. Como uma vez até um irmão, eu estava até falando isso lá na aula, acho que foi com a, desculpa, com a galera lá de sábado da sede. Falei, gente, teve uma vez o irmão entregou para mim e falou: Deus manda te dizer, entra para dentro do teu quarto e não sei o quê. E quando você estiver triste, não sei o quê, se ela sai para fora. Eu falei, meu Deus. Falei, Jesus, trabalha na minha mente para eu não, né? O importante é o que Deus está falando, mas eu fico assim, meu Deus do céu, caramba, né? Então, cuidado com isso, cuidado para pense direitinho, olha direitinho o que está falando, para você não, eu vou jogar, né, a frase correta, não passar vergonha na frente do povo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, até mesmo da redundância. Vamos lá, galera. Ó, vamos lá. Esse agora que nós estamos vendo aqui sobre concordância. Ana ou Beatriz serão acolhidas. Muitos falam assim: Ana Beatriz, um exemplo, fulano ou ciclano irão. Não, está errado, galera. Esse ou é uma alternância, tá? Traz algo para chamar, traz ideia de alternativa. Então, é uma conjunção alternativa, uma conjunção que traz uma alternância, ou uma coisa ou outra. Então, Ana ou Beatriz será acolhida. Tá? Quem vai cantar hoje na igreja? Não sei. Pode ser o Jonathan ou o fulano. Ou um ou outro irão cantar. Não, não. Um ou outro irá cantar. Tá? Esse ou é alternância. Muitas palavras também que a galera fala errado, que nós devemos, escrevem errado também. Nós devemos prestar muita atenção. Por exemplo, almoço beneficente, não é almoço beneficente, é almoço beneficente. Isso aí é um empecilho. Não, isso aí é um empecilho. É um privilégio estar aqui. Não é privilégio, é privilégio. Beleza? Então, cuidado com isso aí, até mesmo, às vezes a gente consegue, né, falar direito, mas escreve errado. Por exemplo, cidadãos brasileiros, né? Cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. Beleza? Mais adiante, tivemos aí, ó, a moral e o moral. O moral, estado de ânimo, estava com o moral baixo para sair. A moral, conjunto de princípios ou lição. A moral do país deve ser respeitada. Não entendi a moral da história. Então, essa é a diferença. O moral, estado de ânimo. Não, estou com o moral lá embaixo, não quero sair hoje não. Opa, conjunto de princípios ou lição, uma lição. A moral, deu uma lição, deu uma moral no fulano lá na hora da conversação e tal, tal, tal. Essa é a diferença. Pode. Galera, o acento, ele diferencia muita coisa, igual eu falei no início da aula. Se você não tiver se não tiver acento circunflexo, que isso aí não é chapeuzinho, é circunflexo, se você não colocar, ele deixa de ser um pretérito e passa a ser um presente. Então, ó, indica tempo presente. Ele pode dormir agora. Pôde, com acento circunflexo, indica tempo passado, pretérito. Ele não pôde brotar no bailão. Ele não pôde sair ontem, mas hoje ele pode. Então, chamamos até esse acento de acento diferencial. Quando eu coloco o acento, eu posso mudar o sentido completamente da oração. Por hora e por hora. Vocês podem observar que até a parte da nossa pronúncia é a mesma. Tá? A pronúncia é a mesma, só que a escrita é diferente. Vamos ver isso também mais para frente, lá na semântica, quando diz que as palavras homógrafas e homófonas, tá? Então, algumas palavras homógrafas são iguais, tá? Agora, algumas palavras homófonas também são iguais, como outras também são diferentes. Por exemplo, por hora sem H. Advérbios de tempo, equivale às expressões por enquanto. Muitas coisas na língua portuguesa nós vamos trocar, tá? São bizus, a gente troca.
Igual o porquê. Porque junto da ideia de quê? De motivo, causa, razão. Por exemplo, igual o mais sem i. Da ideia de quê? De porém. Você troca por porém. Vai casar lá direitinho na frase. Aqui é a mesma coisa. Por hora sem H é por enquanto, por agora, neste momento. E por hora com H, que equivale ao quê? A intervalos de tempo, uma hora. Na fila eram atendidas duas pessoas por intervalo, duas pessoas por hora, com H, tá? Concordância verbal. Quando o sujeito for usado somente no plural, há duas possibilidades de concordância. Pegando esse gancho aí de A, cuidado também, galera. A. Muitas pessoas falam isso. Há 10 anos atrás. Não, cuidado. É há 10 anos. Ou 10 anos atrás. E A já está no passado. Então, você está falando duas vezes a mesma coisa. Beleza? Então, ó. Concorda com o artigo no plural. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. E agora, se não houver artigo, o verbo fica no singular. Por exemplo, ó, por que aqui o número um está no plural e o outro não? Por conta do artigo os. Os Estados Unidos são. Estados Unidos é. Beleza? Isso em relação para os Estados Unidos. Mais sem i, mais com i e mais com acento. Não, nunca na vida de vocês digam mães. Não existe mães. Tudo é mais. Mais, mais, mais. Só que o que vai mudar é a escrita, tá? Por exemplo, mais sem i dá a ideia de quê? De uma conjunção adversativa que representa uma ideia contrária. Saiu cedo, mas não conseguiu chegar a tempo. Saiu cedo, troca por porém. Saiu cedo, vírgula. Porém, não conseguiu chegar a tempo. Mais com i, advérbios de intensidade, que aumenta, que dá uma grandeza naquilo que se refere. Você prefere a comida com mais sal? Sim, sim, com mais sal. Então, na ideia de intensidade, de quantidade, então é mais com i. E pessoas mais? É o quê? Plural do adjetivo má, que é o feminino de mal. Aqui eu posso usar também. Aquelas mulheres eram mais, tá? Deixa eu só colocar aqui porque meu estavam com boas intenções, porque minha setinha ficou ali em cima da frase. Então, é o plural do adjetivo má, de pessoa má, que é o feminino de mal, pessoas mais. Agora, nunca na vida de vocês usa essa palavra, mães. Não existe esse som aí, tá? Vamos lá. Quiser não é com Z, quiser é com S. Ou sempre quis também com S. Quisesse, quiseram, quisemos, sempre com S, beleza? Não é com Z. Caramba, poxa, a pessoa não soa, ela sua. Nossa, estou todo suado. Não, não, suado não. Suado é o sino, tá? O soar vem do sino, melhor dizendo. Então, soar indica principalmente o ato de emitir som. Suar, su, indica principalmente o ato de transpirar. Aí sim. Que Deus lhe abençoe. Está errado. Que Deus te abençoe, ou Deus o abençoe. O lhe nunca pode completar verbo transitivo direto, como é o caso do verbo abençoar. Então a gente não pode dizer Deus lhe abençoe, é Deus te abençoe. Desculpa, gente, que a tosse já me atacou já, porque aqui está muito frio. Vamos lá. Galera, algumas palavras também que nós podemos usar, tanto em redação, tanto em português. Lembrando que isso aqui são dicas no modo geral, tá bom? Nossa primeira aula online. O que é ratificar? É confirmar algo. Retificar é corrigir algo. Por exemplo, eu fiz um anúncio na igreja que estava errado. Opa, calma aí, ó. Galera, vamos lá. Eu vou retificar o anúncio, posteriormente ratificarei com vocês no próximo culto. É isso, beleza? Eu vou corrigir para depois confirmar. O que é remissão por cedilha? Porque não existe C cedilha, é cedilha.
O que é remissão com cedilha? Diminuição de pena. E com SS? Significa perdão. Então, você que acha que remissão com dois S significa diminuição de pena, está errado. Diminuição de pena é remissão com cedilha. Está até aqui. Remissão com dois S, aí sim, significa perdão. Olha a importância da vírgula aí. Eu não vou nem ler, vou deixar você ler. Olha aí. A vírgula que separa o vocativo, galera, tem que colocar vírgula, tá? Cuidado com isso. Tem que colocar vírgula. A vírgula é muito importante no uso. Nós vamos também ver isso aí nas aulas posteriores. As palavras machucam, principalmente, com certeza e comigo, tá? Galera, muita gente escreve da forma que fala. Por exemplo, o que que você está fazendo? Estou comendo. Estou estudando. Estou falando. Aí, na hora que escreve, infelizmente, algumas pessoas escrevem assim. É igual o uso do porquê. Você não sabe o uso do porquê, quando chega na aula de redação, na hora de você fazer redação, você começa a errar os porquês. Aí você não sabe usar os porquês. Mas assim, igual eu sempre falo, lógico, 98% você vai usar porquê junto, né? Porque você não tem como ficar fazendo pergunta, você não vai fazer pergunta na redação porque ninguém vai responder, não é isso? Só que no seu dia a dia você tem que escrever certo, sim, galera, tá? Então eu sempre falo, no dia a dia, comece a escrever sempre certo para você começar ter esse hábito da escrita e da fala correta. Não é escrevendo, fala escrevendo, não é comendo, é comendo, tá? Para maiores informações, está errado, é para mais informações. O correto é usar a expressão mais informações, pois refere-se à quantidade. E a palavra maiores é empregada para mensurar tamanho e peso apenas. Nada a ver, se escreve assim, ó, verdinho, não é nada a ver com H. Acerca de, acerca de, acerca de, acerca de. Aí eu já falo mais a parte das palavras homófonas, né? Que são iguais, mas as escritas são diferentes. Ó, acerca junto. Acerca junto significa assunto. Todas as vezes que você olhar acerca junto, você já vai saber que é assunto. Por exemplo, precisamos falar ou precisamos conversar acerca daquele problema. Acerca junto, tá? E a cerca separado com D, distância aproximada, perto de. Aí você vai colocar a frase também, beleza? Então, ó, a cerca, tempo decorrido. A cerca separado, substantivo, a cerca, de cercar alguma coisa, tá? Então, ó, distância aproximada perto de a cerca de 40 quilômetros por hora e tal, beleza? A cerca de 10 minutos estaremos aí, beleza? Então, perdão, a cerca de 10 minutos estive em tal lugar. Então, cuidado com isso. Cuidado para você não errar. Fim e final. Fim de semana e final de semana. Se tem início, tem fim. Se tem partida, tem final. Então não é final de ano, é fim de ano. Não é final de semana, é fim de semana. Se eu tenho início da semana, eu tenho fim de semana. Se eu tenho início do mês, eu tenho fim do mês. Eu não tenho final do mês. Tranquilo? Não se esqueça, não ocorre crase. Crase, nós vamos ver também. Crase é aquele acento grave, que é o acento do A no lado esquerdo. Vocês verão também. Só que essa crase aí é quando junta a preposição com o artigo. Não tem parabéns para você, é parabéns a você e sem crase. Graças para você, não, graças a você. Beleza? Tudo sem crase. Aspas duplas e aspas simples. Aspas duplas. Por exemplo, César disse.
Ao sair vitorioso da batalha de Zela, vim, vi, venci. Ele disse: encaro, no mínimo, como deselegantes suas afirmações. Aspas simples, ou melhor, aspas duplas, vou começar nas aspas duplas, são usadas mais nas citações, tá? Por exemplo, na redação você pode ir lá, conforme Jean Piaget, no seu livro paradidático, ou no seu livro didático, disse, discorreu, tal, abriu aspas, vai escrever, fechou aspas, ponto. Agora eu quero colocar algo, uma citação, vou colocar, só que eu quero enfatizar também algo dentro do que já está sendo enfatizado. Aí eu coloco aspas simples, beleza? Então, eu abro aspas, dentro da frase que já está com entre aspas, eu quero enfatizar mais alguma coisa. Eu vou lá e coloco outra aspas. Aspa, na verdade, né? Só que aí é aspas simples, não são aspas duplas. Encontre o erro. A esperança voltou no Brasil. Galera, voltou ao Brasil, tá? Voltou ao Brasil. A gente não pode errar isso, concordância. Cuidado. Voltou no Brasil, não, voltou ao Brasil. Então a gente tem que prestar muita atenção na coisa, quando a gente posta alguma coisa, quando a gente escreve alguma coisa, na hora da redação, na hora de uma postagem, para a gente não cometer alguns erros bobos. Vai vir ou vai vir? A locução verbal vai vir é formado pelo verbo auxiliar e, conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, e pelo verbo principal vir no infinitivo impessoal. Essa locução transmite uma ideia de futuro, podendo ser substituída pelo verbo vir, conjugado no futuro do presente do indicativo. Ela vai vir ou ele virá? Tá? Vai vir cedo ou vai vir cedo? Vai vir cedo. Tá? Cuidado para não errar isso aí no dia a dia. Aí a mulher fala, né? Ah, estou meia triste. Não, meia você coloca no pé. Você está meio triste. Meio é advérbio de intensidade. Estou meio triste. Meia, aí já é o que você coloca no pezinho aí. Ah, minha costa está doendo. Não, não. Suas costas estão doendo. Costas se refere ao dorso lombo, ou seja, a parte posterior do corpo humano e do corpo de animais. A costa não, costa já significa já é referente ao litoral, né? A litoral, a margem ou borda do mar. Onde é onde? Galera, aonde você vai com tanta pressa? Certo. Aonde você mora? Errado. Onde é sempre o que está localizado, está fixado ali, parado. Agora, aonde? Sempre em movimento. Então, por exemplo, se eu estou correndo, estou lá, né, pertinho da praia onde eu moro, profetizando, estou correndo na praia, aí alguém me viu, ô, tá indo aonde? Certinho. Estou parado. Alguém manda mensagem, rapaz, tudo bem, tal, tal. Você está onde? Estou na igreja. Aonde é a sua igreja? A igreja não está em movimento. Beleza? O movimento que eu estou falando aqui é algo que está localizado. Estou falando em relação ao endereço. A igreja não está, não é uma ilha para ficar, né? Então, assim, a igreja está parada ali, está localizada. Então, é onde. Tudo que está parado é onde. Tudo que está em movimento é aonde. Beleza? Crase. De quinta a sexta, de quinta a sexta. Se eu tenho uma preposição de, não tem crase. Agora, da, tem crase. De quinta a sexta, de 8 às 16, da quinta à sexta, tem crase. Das 8 às 16, crase também. Beleza? Então, esse de não haverá crase. Da ou das, sim. Ah, senti muita dó de você. Não é sentir muita dó. Eu senti muito dó de você. Porque dó é uma palavra masculina. Então não tenho que falar que muito, desculpa.
Vai variar para feminina. Ah, senti muita dó. Não, senti muito dó. Você perdoaria? E aí? Só Jesus, né, gente? Me perdoa. Imagina. A única coisa que eu ia fazer aí era comer o bolo só. Porque se me perdoa aí, não tem como. Redundância. Algo muito importante. Saiu junto com o diretor. Saiu com o diretor. Se eu escrevi junto, com é redundância. Usa apenas com. Saiu com o diretor. Tá? Ah, desceu para baixo. Ah, porque a Bíblia fala. Não, gente, que isso? Desceu para baixo. Subiu para cima. Entrou para dentro, saiu para fora. Ah, vou louvar um louvor. Tá errado. É redundância. Não pode de jeito nenhum, tá? Na redação, em virtude dos fatos mencionados, o governo junto com o ministério. Não, 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 não. O governo junto ao ministério, tá? Não pode se fazer essas junções aí, juntando tudo, né? Vai ir para onde? Não, vai ir não, vai já é o verbo ir já conjugado, então não precisa usar vai ir. Mussarela, mussarela, todos escrevem, né? 50% da população brasileira escreve aí mussarela com dois S, mas mussarela é com cedilha, a grafia correta é com cedilha. Beleza? Então, galera, ó, essa primeira aula online foi apenas para mostrar a vocês alguns tópicos, algumas dicas de português, tá? A próxima aula agora, vou tentar mandar para vocês essa semana, a galera de português. Aí já vamos entrar na parte da classe de palavras e de redação. Só vou continuar, já dei a primeira aula e vou continuar com outros tópicos falando de tipos de argumentos que vocês utilizarão na redação de vocês, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus, estamos juntos, sempre. Não deixe de estudar em casa, não deixe de assistir ao vídeo mais vezes para vocês anotarem alguma coisa, alguma observação, alguma informação. E vamos que vamos para cima, tá bom? Tchau, tchau, galera.